O que me garante que Deus está nesse lugar? Deus está nesse lugar porque nós estamos aqui, a igreja do Senhor está aqui reunida. A hora que nós sairmos daqui, Ele não vai estar mais aqui, mas Ele está em cada coração, de cada filho, de cada filha, de cada cristão. E a palavra nos garante que onde dois ou mais estiverem reunidos em seu nome, ali Ele está. O pessoal da técnica não está passando. Cruzar a linha de chegada. O texto da nossa mensagem para que a gente medite juntos, usando como um paralelo a vida de um atleta e também como referência a vida do apóstolo Paulo. E o texto nos diz que, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo e não luto quem esmurra no ar. Vamos ler juntos? Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela Tua palavra, Pai. A Tua palavra que é viva, que é eficaz, a Tua palavra que é a verdade, Pai. E pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, através da Tua palavra e oração que fazemos, em nome de Jesus. Amém. Vamos ver um vídeo.
Aleluia. Vendo as competições esportivas, nós percebemos que vários atletas competem, mas poucos são vencedores e recebem o prêmio da vitória. O que determina quem ganhará ou perderá não são os dias, não são as horas ou minutos das competições, mas sim o período de treinamento, dedicação e preparo ao qual o atleta foi se submeter. Por mais talento que um atleta possua, sem o preparo adequado, nunca será suficiente para ser um vencedor e alcançar o seu objetivo. Pensando nisso, eu quero ressaltar 3 coisas importantes na vida de um vencedor. Primeiro, o vencedor é aquele que se esforça. Ele tem que ter força de vontade. E a palavra de Deus nos garante em 1 Coríntios 9, versículo 24, na sua parte B, que diz: corram de tal maneira que alcancem o prêmio. Corram de tal maneira que alcancem o prêmio. A segunda característica diz que um atleta, para ser vencedor, é aquele que se prepara. Ele tem que ter persistência. O apóstolo Paulo, escrevendo na sua primeira carta aos Coríntios, ele diz no capítulo 9, versículo 25, na sua parte A: todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Treinamento, trabalho, persistência. Outra característica importante para que um atleta seja um vencedor é aquele que se compromete com seus objetivos, alvos e metas de Deus para a sua vida. Ele tem que buscar na sua vida a sua própria superação. E o apóstolo Paulo, escrevendo, ele diz: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. Eu não estou correndo para um lugar sem direção, mas dentro de um preparo, dentro de um treinamento, dentro de um trabalho, você tem um alvo a ser alcançado, um objetivo que você corre atrás. Não simplesmente você sai para um lado ou para o outro, mas você vai à frente. Meus irmãos, Igreja do Senhor, você que está aí no seu lar, quero dizer a vocês que na vida cristã não é diferente. O que determina os vencedores é o nosso comprometimento, responsabilidade, objetivos e luta para vencermos o dia do mal. E na verdade, para sermos vencedores e cruzarmos a linha de chegada, nós precisamos nos dedicar ao nosso crescimento espiritual, preparo e consagração a Deus. Algumas características importantes. A primeira é vigiar constantemente. Mateus, no seu capítulo 26, versículo 41, diz que vigiem e orem para que vocês não cedam à tentação. Vigiem e orem, somente naquilo que você está focado, para aquilo que você está buscando. Outra característica muito importante para que na vida espiritual nós consigamos cruzar a linha de chegada é nos revestirmos da armadura de Deus. Em Efésios
No capítulo 6, versículo 13 diz: portanto, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Então, depois da batalha, vocês continuarão de pé firmes. A nossa vida cristã, para que a gente possa enfrentar esse mundo, alcançar os nossos objetivos, continuar a nossa caminhada, nós não podemos ficar jamais vulneráveis. Quando nós falamos em nos revestir da armadura de Deus, nós temos que saber que nós estamos amparados por um escudo, que Deus está cuidando das nossas vidas. Nós precisamos fazer isso. Quando nós deixamos de fazer isso, nós estamos fadados a fracassar. Por isso que a palavra do Senhor, ela nos exorta que nós temos que nos revestir da armadura de Deus. E mais uma característica, nós temos que se desenvolver. Um cristão, ele pode ficar estagnado a falar: aqui está bom, eu aprendi isso, eu fico aqui. Não. Quando nós falamos de desenvolvimento, nós temos que crescer mais, buscar mais a presença do Senhor. Um atleta, quando ele está competindo, ele busca ao máximo se desenvolver, porque ele sabe que seu adversário vai procurar cada vez mais superar ele. Na vida cristã não é diferente. Nós temos que nos desenvolver nós mesmos, buscar mais e mais da presença de Deus e nos desenvolver. E mais uma característica para que nós possamos cruzar a linha de chegada, nós temos que prosseguir e nós temos que perseverar. Tiago, escrevendo na sua carta, no capítulo 1, versículo 12, ele diz: feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Perseverar e prosseguir. O apóstolo Paulo, falando da sua própria vida, ele se comparou a um atleta. E ele nos apresenta para a nossa reflexão nesta noite três lições para ilustrar o que é viver como alguém que crê, que lutou, que passou por provações. E o mais importante, ser aprovado por Deus e o preparo para cruzar a linha de chegada. Como eu disse, o apóstolo Paulo, ele se comparou a um lutador, a um corredor e a um soldado. E a palavra diz, lá quando ele escreveu a Timóteo: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Primeiro, ele disse que viver como cristão era ser um lutador. Combati o bom combate. A ideia que Paulo está transmitindo é de um combate, realmente um combate até a morte. Isso nos mostra que a vida cristã, ela é um conflito. Ela é um conflito. Quando ele escreve: eu combati o bom combate, ele disse que viver como cristão era lutar. E quando eu falo que a vida cristã é um conflito, porque nas nossas lutas, no nosso dia a dia, nas coisas que nós
fazemos, se nós não tivermos o espírito de um combatente, nós vamos fracassar. Porque nesse mundo em que a gente vive, um mundo que tem um sistema que vem de cima para baixo, os filhos de Deus têm que ser verdadeiros combatentes para enfrentar essa luta. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 23 a 28. Olha como a vida dele era difícil. Diz assim a palavra: fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei por noite e um dia exposto à fúria do mar. Estive continuamente viajando de uma parte a outra. Enfrentei perigos nos rios, perigo de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar e perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente. Muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede. Muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Irmãos, igreja, saiba que uma vez que você entra nesse relacionamento com Deus, de cara, você vai descobrir o seu principal adversário. Satanás, ele vai tentar destruir você. Tentar de todas as formas de desestimular, criando obstáculos na tua vida, para que você desista. É uma batalha espiritual constante. Por isso, nós precisamos usar das armas espirituais. Por isso que o apóstolo, ele fala lá em Efésios, revestivos de toda a armadura de Deus, para que você possa combater e que você possa enfrentar o teu inimigo. A segunda lição que o apóstolo Paulo nos traz é que Paulo também se comparou a um corredor. Ele disse: terminei a corrida. A palavra utilizada como corrida descreve um evento com obstáculos, com uma corrida com barreiras. Um cristão, e na nossa vida, na nossa caminhada, nós vamos correr, mas se nós pararmos diante dos obstáculos, diante das barreiras que se apresentarão na nossa frente, nós não vamos prosseguir. Quando um atleta, e eu sei que vocês já viram, quando um atleta ele está competindo, ele está correndo naquela corrida com obstáculos, vocês podem ver que ele vai pulando o obstáculo, ele vai derrubando um, derrubando o outro, mas ele não olha para trás, porque se ele olhar para trás para ver o obstáculo caído, outro já passou e ele vai ficar para trás. Na nossa vida como cristão, nós vamos ter obstáculos, muitos obstáculos, mas nós não podemos olhar e temos que continuar. Temos que continuar a corrida. E a palavra utilizada como corrida descreve um evento com obstáculos. Seria muito fácil se nós não tivéssemos, se eu me convertesse, eu vou para Jesus e a partir de agora está tudo bem. Não está. A vida é difícil. A vida não é fácil. Quando o Senhor Jesus, Ele disse uma palavra, Ele não disse para o mundo, Ele disse para a igreja: na vida você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo.
se nós não tivermos ânimo, bom ânimo, nós não vamos superar. Amém, irmãos? Vocês estão entendendo? O apóstolo Paulo, ele escreve lá em Filipenses 3, do 12 ao 14. Não que eu já tenha obtido tudo ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial em Cristo Jesus. Amém? Houve numerosos obstáculos e barreiras com os quais Paulo teve que lidar durante a sua vida, mas ele afirma através da sua palavra que ele completou a corrida. E esse é o desafio que nós temos, de completar a corrida. E por fim, Paulo disse que ele era um soldado. Guardei a fé. No texto original em grego, essa declaração contém o significado de ter guardado a fé como um soldado armado guardaria o seu posto contra um ataque do inimigo. Paulo disse que não tinha se desviado da verdade da palavra de Deus e que havia vivido essa verdade. O apóstolo Paulo, que escreveu no Novo Testamento 13 cartas, mas ele pôde afirmar que ele se comparava a um verdadeiro soldado guardando ali o seu posto, preparado para o ataque do inimigo. Lá em Mileto, lá na igreja de Éfeso, olha o que ele diz. Agora, olha o que o apóstolo Paulo disse. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, eles lhe disseram: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade, com lágrimas, sendo severamente provado pelas conspirações dos judeus. Vocês sabem que nunca deixei de pregar-lhes nada que fosse proveitoso, mas ensinei-lhes tudo publicamente, de casa em casa. Testifiquei, tanto aos judeus como a grego, que eles precisam converter-se a Deus com arrependimento e fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali, senão que todas as cidades e o Espírito Santo me avise que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida, completar o ministério que recebi do Senhor Jesus, que me confiou de testemunhar do Evangelho e da graça de Deus. A vida dele não foi fácil, mas ele completou o seu ministério e fez isso com alegria. Paulo tinha tudo para, lá naquela prisão de Roma, e a prisão onde o apóstolo Paulo estava era tipo uma caverna, um buraco que era colocado de cima para baixo, um lugar úmido, um lugar com mau cheiro, mas ele continuou. E a maioria das suas cartas, quando ele fala em preocupação com a igreja, ele escreveu daquele lugar. Ele poderia falar: Deus, olha onde o Senhor me colocou, mas jamais ele lamentou. Mas ele sabia que ele tinha que completar a carreira, ele tinha que terminar a sua caminhada. E eu pergunto a você, igreja, a você que nos assiste: o que é mais precioso para você? Qual é o seu objetivo? O que você mais considera na sua vida? Você está mantendo o ritmo na corrida da sua vida? Ou você está diminuindo?
para cruzar a linha de chegada daquilo que nós temos a fazer nas nossas vidas. Temos que tomar posse de algumas verdades determinadas por Deus para a nossa vida. Viver como mais que vencedor. Se tem uma coisa, irmãos, que Deus, o Todo-Poderoso, deseja, é que seus filhos vivam e declarem essa verdade. Ser mais que vencedor. Para que nós possamos cruzar a nossa linha de chegada, esperando o prêmio do Senhor Jesus. Nós temos que tomar posse das verdades do que a palavra de Deus diz. Ser mais que vencedor. Quando as coisas, os obstáculos vierem à frente, quando as lutas vierem à frente, você tem que dizer para ela: eu sou mais do que vencedor. Olha o que diz a palavra. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, e aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor a ti enfrentamos morte todos os dias. Somos considerados ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. Mais que vencedor. Precisamos falar mais. Se vivermos conforme o propósito de Deus, obedecendo e fazendo a sua vontade, o inimigo não vai tocar em você. O inimigo não vai me tocar. A palavra diz que tudo vai cooperar para o nosso bem. É Deus que nos protege. E assim, com certeza, nós vamos alcançar o nosso principal objetivo, como o apóstolo Paulo fez, de nós cruzarmos a linha de chegada. Eu te pergunto, você tem guardado a fé na forma como vive e fala como disse para o seu próximo? Você está perdendo a batalha contra o inimigo e o pecado que existe em você? Sabe, irmãos, como eu disse, a vida espiritual, a vida cristã é um conflito, ela não é fácil. E o próprio apóstolo Paulo, como referência, ele nos diz isso. Lá em Romanos 7,18, ele diz que sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizá-lo, pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero. Fazer esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, e já não sou quem faz, mas o pecado que habita em mim. Miserável, pobre homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? E ele encerra: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Sabe, irmãos, na vida todos nós passamos por diversas lutas, provações, dia a dia. Seja na minha área familiar, seja nos meus relacionamentos, seja no relacionamento conjugal, seja com os filhos, seja no meu trabalho. Nós sofremos com doenças, sofremos com perdas.
Mas o que seria das nossas vidas se não fosse a graça e o cuidado do Senhor? É por isso que nós temos que ter consciência e saber que, para nós completarmos a carreira, nós temos que estar firmes, focados, olhando para frente, olhando para o alvo. E com a ajuda de Deus nós vamos conseguir. A igreja de Deus, irmãos, é uma bomba. É uma bomba para explodir esse mundo, se nós abrirmos a nossa boca. Se nós declararmos essa palavra, dizermos essa verdade. Nós somos livres. O apóstolo Paulo, ele estava numa prisão. E nós temos, através da vida dele, a referência para que a gente possa, como ele, alcançar o nosso objetivo. Cruzar a linha de chegada. E eu quero, nesta noite, para encerrar, eu quero desafiar você a ter como meta a capacidade de viver e dizer: eu alcançarei o meu objetivo. Eu vou cruzar a linha de chegada. Vou tomar para a minha vida a referência do que o apóstolo Paulo fez. Independente das circunstâncias, independente das aflições, independente das lutas, dos obstáculos, eu vou conseguir. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Quando ele disse isso, ele disse lá à frente: agora me está reservada a coroa da justiça que o justo e verdadeiro juiz me dará naquele dia. Não só a mim, mas a todos aqueles que amam a sua vida. Podem ter certeza de uma coisa, irmãos. Seguindo o exemplo da Olimpíada de 1984, lá em Los Angeles, da Suíça, Gabriela Andersen. Talvez você na vida cristã, e com certeza você não vai ter honrarias, você não vai ser o foco. Muitos atletas que competem, eles ganham, mas naquele dia, o próprio vídeo nos mostrou, ninguém lembra quem ganhou aquela corrida, mas essa mulher deu um exemplo ao mundo, de superação, de força. E eu quero dizer a você, igreja, a você que nos assiste, nós, seres humanos, nós cristãos, nós temos uma capacidade extraordinária de superação. Basta eu querer. Com as minhas próprias forças, eu não vou conseguir. Aquela mulher conseguiu porque, com certeza, ela fez um treinamento muito forte e ela aguentou aquela dor. Ela podia ter desmaiado, mas você vê como que é a força que Deus dá a nós. Quando ela cruzou a linha, ela desmaiou, mas ela cruzou. O apóstolo Paulo, ele foi decapitado, mas uma coisa ele tem certeza: eu completei a carreira, eu corri, eu guardei a fé. A fé. E vocês podem ver que a palavra de Deus está atrelada. Tudo. Você, para combater e para você terminar a corrida, você tem que guardar a fé. Sem a fé, com certeza ele não ia conseguir. Mas a fé de olhar lá na frente, de saber que algo diferente, algo que só a igreja do Senhor tem, ele tinha certeza. E a própria palavra diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Esse mundo está cheio de coisas que nós vamos ver aos nossos olhos, que querem nos enganar, que querem nos encher, querem nos iludir. Mas a fé nos mostra aquilo que o mundo não vê e que a igreja sabe.
Deus tem preparado uma coroa. Deus tem preparado um prêmio de vitória para cada um de nós, se nós assim fizermos. Eu quero encerrar nesta noite e quero desafiar você através dessa palavra, dessa comparação que a gente fez de um atleta para alcançar o seu objetivo, e também de um cristão, como nós somos com a igreja, de nós termos como exemplo, não murmurar diante das lutas, diante da vida dura que nós temos que passar, mas prosseguir. Prosseguir, porque o que nos tem lá na frente, o que Deus tem reservado para nós, só Ele pode nos dar. A palavra do Senhor diz que tudo posso naquele que me fortalece. Essa palavra, Ele não disse você pode algumas coisas, mas quando eu falo que nós temos uma capacidade extraordinária de superar, de buscar forças aonde a gente não tem, fortalecidos no Senhor, revestido da armadura de Deus, nós vamos conseguir. Você crê nisso, irmãos? Amém? Você que está em casa, coloque-se em pé, vamos orar. Que você possa refletir nesta noite, tendo como referência a vida desse homem, esse homem que escreveu quase todo o Novo Testamento, 13 cartas. A preocupação que ele tinha de, mesmo numa vida terrível, miserável, sofredora, mas ali ele estava alegre, se preocupando de que a igreja do Senhor continuasse viva, que a igreja do Senhor perseverasse, que a igreja do Senhor se fortalecesse, e que a igreja do Senhor caminhasse, olhando para frente, prosseguindo para o alvo, buscando cruzar a linha de vitória. Pai, eu te louvo, Pai, e te agradeço por a tua palavra nesta noite, Pai. Obrigado, Pai, porque é o Senhor que nos fortalece, é o Senhor que nos prepara, Senhor. Ajuda-nos, Pai, a não nos entregarmos às nossas fraquezas, mas que a gente persista, Pai, diante das circunstâncias, diante das lutas, diante de provações, tribulações. Nós somos a tua igreja, Senhor, e nós precisamos e queremos, Pai, cruzar a linha de vitória, Pai, a linha de chegada, Senhor. Por isso, Pai, visita cada irmão, cada irmã, cada família que estão nos lares nos assistindo nesta noite. Seca a tua mão poderosa sobre cada um de nós, Pai, e que nós possamos buscar no Senhor refúgio, auxílio, força, para que a gente persevere. É a oração que faço, agradecido, no doce nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome.